Eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas vou contar o meu relato pra vocês. Eu era um funcionário da Pixar e eu trabalhava na continuação de Carros. O primeiro filme lançado em 2006 foi um sucesso mundial. Porém, Carros 2 seria um filme com cenas quase 100% gore, ou seja, 50% de violência. O estágio da produção de Carros 2 começou lá entre 2007 e 2008. Vou contar para vocês a versão original de Carros 2. Faz uma semana que a produção de Carros 2 havia começado. Foi em novembro de 2007. Isso aconteceu no 4chan sobre filmes. Lá diziam que a continuação de Carros seria um filme violento, com cenas de carros sendo destruído, indo para o ferro velho, e o mais pesado é ver os carros saindo da pista e se destruir bruscamente. Alguém enviou um arquivo de MP4 com o nome Carros 2 sublinhado versão original.mp4 em inglês. Cars 2 sublinhado original versão.mp4. O filme teria 20 minutos de duração. Eu abri o MP4 e notei algo diferente. A tela do castelo Walt Disney Pictures não apareceu e nem a logo da Pixar. O filme começa com a Radiator Springs quase vazia, carros com olhar vazio e depressivo. Matt aparece andando em frente dos carros. Então ele entra num bar perto de um posto de gasolina e pergunta ao funcionário: o que aconteceu? O que houve com a Radiator Springs? Então ele diz: a Radiator Springs amanheceu com uma notícia triste. O Doc Hudson havia morrido após passar mal em uma corrida contra Relâmpago McQueen. Matt então fica assustado e abalado nesse momento. Então Matt sai correndo para procurar Relâmpago McQueen e encontra ele dentro de uma caverna, olhando para o fogo. McQueen diz para o Matt: feche a porta, Matt, antes que o fogo apague. Matt então fechou a porta. Começa a chover forte na Radiator Springs, todos os carros indo para sua casa. Matt perguntou ao McQueen sobre a morte de Doc, e ele diz: então, no começo da tarde de ontem, eu e o Doc estávamos treinando para a próxima corrida e então Doc ficou olhando para eu correndo em volta daquela pista. Eu sabia que ele estava passando mal. Então o filme começa a aparecer uma cena de flashback. Então McQueen diz para o Doc: Doc, você tá bem? Por que parou de correr? Doc então fechou os olhos. McQueen não sabia que Doc havia morrido e então McQueen vai para uma cabina de telefone e liga para o hospital dizendo que Doc está passando muito mal. Mais tarde, as ambulâncias chegaram para socorrer Doc. Então na manhã seguinte, o hospital deu uma notícia triste para Radiator Springs. Infelizmente, iremos dar uma notícia triste. Doc faleceu nesta manhã, vítima de uma parada cardíaca fatal. Não conseguimos trazê-lo de volta à vida. A cena de flashback acaba e então Matt dá tchau para McQueen e volta para sua casa normalmente. A chuva no filme havia parado. Na outra manhã seguinte, a pista onde todas as corridas e desafios acontecia, estava lá o caixão de Doc, cheio de flores e homenagens. Eu achei a cena muito pesada para um filme 3D infantil. Então depois do funeral de Doc, o caixão dele não foi enterrado. Ele foi colocado em um memorial onde foi enterrado e lacrado com lajes de quartzo. Matt foi visitar a caverna onde McQueen está abrigado. Quando chegou lá, não havia ninguém. Só tinha rastros de gasolina e fuligem de pneus. Matt foi para a delegacia para denunciar o sumiço de McQueen e saber de alguma notícia dele. Então ele sai da delegacia com um olhar lacrimejando. Ele então viu rastros de pneus do McQueen e começou a seguir lá. Ele chegou a um ferro velho e ele então grita bem alto: McQueen, onde você está? Ele então ficou assustado com o que viu. A carcaça de McQueen suja de petróleo. A carcaça de McQueen estava sem pneus, sem seus olhos, sem motor e sem gasolina. Então o Matt saiu chorando voltando para a delegacia e diz: eu achei o McQueen morto no ferro velho. Então os policiais seguiram onde está McQueen e acharam a carcaça dele lá. Na manhã seguinte, Radiator Springs recebeu outra notícia triste. McQueen se suicidou no ferro velho. Seu corpo foi colocado em uma caixa de madeira e jogado sobre o mar através de um navio de carga.
Matt então ficou bastante depressivo depois de ver o amigo morto. Então Matt vai para a beira de um penhasco e se diz sua última frase: adeus, Radiator Springs. Então mata Rei e se joga de um penhasco e a cena corta para preto. O meu computador aparece dizendo que o Media Player havia parado de funcionar. Então a Pichar falou então que o dublador de Doc, Paul Newman, havia falecido. Então Doc foi retirado do filme, só se sabe que ele voltaria no terceiro filme da série, o último. O segundo filme foi lançado em 2011. Então nunca mais ouvi falar dessa versão original de Carros 2 e nem daquele maldito vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.